Olá, sou o Dr. Felipe Figueiredo, ortopedista e cirurgião de coluna. O tópico desse vídeo de hoje é hérnia de disco lombar. Depois, num outro assunto, em um outro dia, vamos falar de hérnia de disco cervical e torácica. Então, hérnia de disco lombar. Porque cada hérnia, de acordo com cada região anatômica, existe um tratamento diferente. Então, o que é hérnia de disco lombar? Inicialmente, hérnia de disco lombar é uma das doenças mais prevalentes em toda a população mundial. Por N motivos, desde o trabalho, obesidade, o sedentarismo, né, e fatores hereditários e fatores externos também. Então, vou falar sucintamente o que é a hérnia de disco lombar. A hérnia de disco, como vocês podem ver nesse modelo aqui é um corpo vertebral, vou botar o modelo bem aqui, para ver, ótimo, acho que dá para ver. Corpo, disco, nervo, corpo vertebral. Isso aqui é uma unidade anatômica. Então, corpo, disco, corpo, nervo, olhando de frente, olhando de lado e agora olhando por cima. Canal vertebral, onde passam os nervos. Canal vertebral central, canal vertebral lateral ou foraminal. Então, por exemplo, toda a hérnia de disco é cirúrgica? Não. A grande maioria não é cirúrgica. A grande maioria, muitas das vezes, resolve sem fazer nada. A pessoa teve uma dor que durou uma semana ou nem teve dor e um dia faz uma ressonância e tem um achado. Por que às vezes a hérnia dói? Porque o que acontece? Como tem esse modelo aqui. Se você tem uma hérnia um pouco mais volumosa e ela está ocupando um espaço dentro do canal foraminal ou do canal central ou de uma região que a gente chama de subarticular, ela vai causar dor. É similar a uma dor do dente, a dor do nervo. Por quê? O que ela acontece? O que é uma hérnia de disco? A hérnia de disco é quando parte desse disco, devido a uma ruptura desse ligamento posterior, se chama ligamento anelar, esse ligamento ele é rompido por um estiramento, por uma lesão traumática, por uma lesão degenerativa e parte do conteúdo do disco ele é extravasado da região do disco e vai parar o que no canal? Encostando próximo de uma raiz nervosa, essa raiz nervosa ela fica machucada porque chega menos sangue para ela, tem resposta inflamatória, dói. E essa dor é que a gente chama de dor neuropática. Muitas das vezes a dor é acompanhada de uma dor irradiada para o membro de qual essa raiz ela faz parte. Então, sucintamente, isso é uma hérnia de disco. E o tratamento? O tratamento, grande das vezes, não é cirúrgico. Tratamento conservador baseia-se em quê? Mudança da atividade física, mudança de hábitos de vida de uma maneira rápida e o tratamento farmacológico. Doutor, eu já estou tomando remédio durante um mês e meio, estou fazendo fisioterapia, fiz 10 sessões, fiz RPG, fiz acupuntura e continuo com dor. Ótimo. Então o teu tratamento conservador, ele falhou. Qual é a próxima etapa? Tratamentos cirúrgicos minimamente invasivos. Quais são os tratamentos cirúrgicos minimamente invasivos? Por que eu pulei e fui logo para o minimamente invasivo? Porque antes de a gente pensar num tipo de cirurgia maior, tem que se pensar no minimamente invasivo. E também, antes do tratamento cirúrgico, existem os tratamentos alvo. O que é o tratamento alvo? É o tratamento só para dor. Em pacientes que têm um grau de dor muito importante, que você tem que fazer uma infiltração. E que isso vai ser tópico de um outro vídeo, que eu vou falar só das infiltrações da coluna vertebral, tanto cervical, dorsal como lombar. Hoje, a gente vai falar sobre o tratamento cirúrgico minimamente invasivo da hérnia discal lombar. Então, lembrando, começando agora sobre o quê? O tratamento por vídeo. Então, aqui, a gente vai agora mudar para cá. Aqui é uma mesa, uma simulação de uma mesa cirúrgica dentro do meu consultório, onde a gente tem um modelinho. Isso é um modelo anatômico, em que a gente faz para dar aula, para mostrar para o paciente, em curso, tudo o que acontece. Isso é feito de plástico. Nessa região aqui, eu vou pegar o meu dissector, então todos sabem que isso aqui é um dissector, tá? Olha que interessante. Aqui é a região sacral e região lombar do nosso pseudopaciente, ok? Temos a vértebra aqui de S1, conta comigo, L5, L4 e L3.
E o nosso paciente aqui, ele tem uma hérnia de disco entre L3 e L4. L3 e L4. E de que lado? Do lado direito, porque o paciente está de costas. Então aqui são as costas e aqui é a barriga do paciente. Esse vermelho aqui é a hérnia de disco. Então, como a gente pode ver que está chamando atenção, né, nesse modelo anatômico, é uma hérnia de disco que ela está na região foraminal e o quê? Subarticular, debaixo da articulação, né? Pesquisa na internet, você vai ver o que é uma região subarticular da região lombar. Você vai ver que é debaixo dessa articulação foraminal, que é a articulação facetária. Então, o que eu tenho que fazer eu como cirurgião? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que a gente fazia? A gente fazia uma incisão, abria aqui por trás e tinha que chegar na hérnia por aqui, ó, por trás. Resolvia? Resolvia, mas causava dano muscular, ressecção óssea, lesão ligamentar e até às vezes lesão neurológica, para tirar esse vermelho aqui. Com muitos anos se passaram, começaram a se investigar há mais de 20, 30 anos técnicas que a gente tinha que chegar ou pela via foraminal ou pela via posterior, através de acessos menores. Então, o que é o vídeo endoscópico? O vídeo endoscópico, a gente pode ver aqui, é um ambiente de trabalho, que é uma cânula de trabalho, né? Que esse aqui é o vídeo, ele tem menos de 1 centímetro de diâmetro, né? E a gente consegue operar olhando através de uma tela igual aquela. Então, por exemplo, eu vou pedir para o meu auxiliar ligar ali rapidamente a luz do vídeo, com o objetivo de mostrar para vocês. Então, na ponta sai a luz, ó, que tem aqui, e a gente tem várias cânulas de trabalho. Então, o que o cirurgião faz? A gente entra nesse acesso transforaminal, uma hérnia L3, L4, e durante a cirurgia, o que eu observo é como vocês estão vendo ali no vídeo, ó, ali em cima na tela. Você consegue ver a hérnia, você consegue ver o osso e você consegue ver o nervo. E o cirurgião ele consegue fazer o quê? Ele consegue retirar a hérnia e tratar de maneira definitiva o quê? O procedimento anatômico. Então vamos lá. Isso aqui é o aparelho de vídeo, cânula de trabalho endoscópico. Isso aqui, esse aparelho ele tem menos de 1 centímetro de diâmetro. Como é que é a simulação aqui? Hérnia de discal lombar, L3, L4 à direita, foraminal. Então o cirurgião entra foraminal, tem uma visão na tela do que está acontecendo. Ó a nossa hérnia ali. Tem um nervo e olha como é que a cirurgia é segura, porque você consegue observar tudo que está acontecendo lá dentro. Então, por exemplo, eu mesmo aqui, sem estar nenhum apoio, eu consigo mostrar no vídeo, entrar com o meu instrumental pelo vídeo e lá dentro, o que eu observo? Só onde que eu estou com a hérnia. Então, eu consigo retirar a hérnia sem mexer no nervo. Então, é isso basicamente que o cirurgião faz. Por isso que é uma cirurgia segura, porque você, durante a cirurgia, observa tudo que está acontecendo lá dentro. Eu vou pegar aqui o nosso dissector, eu vou passar dentro da nossa cânula de trabalho, dentro do vídeo, vou colocar na região da hérnia e estou aqui. Então, por exemplo, estou na cirurgia, eu estou observando que aqui tem uma hérnia de disco, eu observo que tem um nervo passando aqui, o gânglio da raiz dorsal, que dá tanta dor de cabeça para o cirurgião, a raiz transversa, a raiz emergente, as facetas. Tá vendo isso aqui? Isso aqui se chama faceta articular, ou SAP. O que o cirurgião faz com ela durante a cirurgia? Isso aqui. Vou pegar agora um drill, que é a broca. Por exemplo, e doutor, a cirurgia usa broca? Usa broca diamantada e broca cortante. Então, olha só, vou colocar na posição da cirurgia. A microbroca vai aparecer lá e só faz a raspagem do osso. Então, isso é a visão, uma simulação, né, simples, no modelo anatômico de plástico, de como é que faz. Essa broca, ela gira, né, em torno de 10 mil rotações, só para cortar o osso. Por quê? Para você ter o acesso melhor de onde tem a hérnia. Então, vamos lá. Eu vou abaixar aqui um pouquinho a luz, porque eu quero mostrar para vocês como é que é a entrada lá do vídeo lá por dentro. Só um minutinho aqui, para poder aparecer na câmera. Abaixei a luz. Pronto. Então, se vocês conseguirem filmar, o que acontece? Esse aqui é uma ótica transforaminal que ela tem 0,8 centímetros. Na ponta daqui existem vários furinhos. Por que tem que ter vários furinhos? Um é o canal principal, que é o canal de trabalho. Então,
O aparelho entra, o instrumental de trabalho entra por trás e sai no acesso interior lá na frente. Só que, doutor, tem 3 furinhos, 4. Por que são tantos furinhos que tem aqui na frente? Porque um é a luz, que vai aparecer na tela, e os outros são os canais de irrigação. Vocês podem observar que tem esses canais secundários em que a cirurgia é o tempo inteiro irrigada. E eu vou solicitar aqui para o meu auxiliar um dos instrumentos que é o mais importante durante a cirurgia, que é o eletrocautério bipolar por radiofrequência. Esse que é o famoso eletrocautério bipolar por radiofrequência, que foi junto com a água, com o vidro, que revolucionou a cirurgia. Porque que ele torna a cirurgia segura? Porque a onda de calor que é emitida na ponta desse eletrocautério, ela emite uma onda de Hertz, que ela é segura para não fazer a lesão nervosa, porque é uma região muito delicada. Então, passa-se aqui também por dentro do vídeo, ó, dentro do endoscópico, tá? Então entrou aqui o eletrocautério, lá na frente ele sai. E qual é a vantagem dele? Você pode ver que tem um gatilho aqui, né? Esse gatilho não é para disparar o eletrocautério, é porque ele, olha só que interessante, ele faz uma onda curva, então você consegue fazer a dissecção anatômica dos nervos, dos vasos, do disco, de uma maneira, o quê? Segura, porque a ponta dele é uma ponta romba. Isso é muito legal e é muito interessante, porque é muito seguro, né, para a cirurgia. Isso tudo é uma cirurgia monoportal, né? Porque existe também a cirurgia biportal, mas a menos invasiva de todas é a monoportal. Falamos de eletrocautério, falamos de broca, falamos de sector, né? Por que essa cirurgia ela é segura? Por 2 motivos. Primeiro, porque o cirurgião, é lógico, é um treinamento exaustivo. A gente treina isso aqui durante mais de 10 anos para fazer esse tipo de cirurgia. Mas é porque o tempo inteiro, eu vou ligar novamente ali a nossa luz, tá? O cirurgião, ele está observando o que está acontecendo lá dentro. Então, ele observa a região onde tem o nervo, onde tem a hérnia, onde tem o osso. E é uma cirurgia que é o tempo inteiro irrigada. Então, a onda de calor não se propaga para ali. E existe um tempo específico. E um motivo, que eu vou falar aqui das minhas cirurgias, por exemplo, praticamente 100% dos meus acessos transforaminais eu realizo com o quê? Com anestesia local e uma sedação leve. Por que isso é seguro? Porque o paciente, ele não sente dor nenhuma, mas se eu precisar interagir com ele durante a cirurgia, eu interajo, eu falo com ele, ó, senhor fulano, senhora, mexe o pé, e o paciente mexe o pé durante a cirurgia, ele dobra o joelho. Então não fica aquela coisa do paciente perder, será que eu vou perder o movimento da perna? Não vou, não. É uma cirurgia muito segura, até porque na região lombar, abaixo de L1 a gente não tem medula, só tem os nervos, que isso vai ser um motivo de a gente falar sobre um pouco mais de anatomia. Nos acessos interlaminares é realizado com anestesia geral, a maioria das vezes, que é o acesso posterior. Porém, o nosso tipo de anestesia que a gente pratica é uma anestesia geral que não tem relaxamento ou relaxante muscular. O paciente ele é sedado, é realizada anestesia geral, ele dorme. Porém, ele não tem nenhum relaxamento muscular. Qual é a vantagem disso? Por exemplo, eu estou aqui próximo de uma rede nervosa. Qualquer microestímulo em que você faça com esse eletrocautério por radiofrequência, que nem aqui eu vou mostrar no vídeo, ó, estou lá com o meu eletrocautério e vou fazer um microestímulo da raiz, ó, com ele, ó, porque a ponta dele é romba, estimulei. Então eu vou pegar o vídeo de uma maneira para vocês entenderem o que a gente está vendo lá dentro. Então eu estou lá dentro vendo e faço o estímulo. Se o paciente tiver com anestesia geral sem relaxamento muscular, o que vai acontecer? Vai acontecer uma contração daquele segmento daquela raiz nervosa. E o meu auxiliar, que está o tempo inteiro encostando a mão na perna da paciente, na coxa do paciente, ou do paciente ou da paciente, ele vai sentir aquela contração e vai aquele micromovimento. Então é mais um motivo, porque, por exemplo, você vai pegar uma cirurgia de revisão, uma cirurgia complexa, você vai ter mais segurança ainda durante esse procedimento. Agradeço a todos aqui, Dr. Felipe